E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Primeira Reis 18:16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Mais ou menos o que nós estamos falando aqui, né? Acabe estava chamando Elias, que era o profeta, de perturbador de Israel. Mas por que ele chamava Elias de perturbador? Porque Elias falava a verdade. Elias falava e confrontava a carnalidade de Acabe, que era dirigido 100% pela sua mulher, que era uma mulher endemoniada. Era um homem fraco, dirigido 100% pela mulher. A mulher mandava e desmandava, fazia o que queria, e na verdade a mulher é que governava. E aí, através das atitudes erradas, né, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal. Diga comigo, e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Faça uma conta rápida aí, quanto dá o todo? Quanto? 850 profetas de Baal e Azerá. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: diga comigo, até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não respondeu nada. Essa é uma pergunta 100% atual. Uma pergunta 100% atual. Se eu mudar a tradução Ariel Almeida, vai estar assim: até quando vocês vão cochear em dois caminhos, em dois pensamentos? Até quando? Porque o que acontecia é que o povo vivia uma oscilação muito grande. Havia momentos que o povo acreditava que só o Deus de Israel era Deus, que só Ele poderia abençoar, que só Ele poderia prosperá-los. Há momentos que eles acreditavam que Baal, que eram deuses pagãos, pudesse também prosperar. Era de acordo com o que o vento. Só se escutasse falar que o Deus de tal povo estava abençoando, o povo estava prosperando, eles estavam indo para lá. Isso não é diferente hoje. Não é diferente. E aí chegou um momento, naquela oscilação, que o Senhor disse assim: a partir de agora não chove mais aqui. Baal não é o Deus da fertilidade, da prosperidade? Não é quem faz chover? Então a partir de agora não chove mais nesse lugar. Elias orou, e a partir daquele momento não choveu mais. Cessou a chuva. E por 3 anos permaneceu assim. Não chovia. E aí, como Acabe acreditava que Elias era o causador de tudo aquilo, e não a desobediência dele, entendeu a palavra ou não?
Sim ou não? A causa é Elias. Elias que está perturbando Israel. Não é o pecado, não é a desobediência, não é a carnalidade dele, não são os erros dele, e sim Elias. Elias que é o mensageiro do Senhor, que vem e fala, confronta aquilo que eu estou fazendo de errado. Então ele é o perturbador. Então eu não quero ouvir que eu estou errado, então ele é o perturbador. Só que aí, como não chovia, foi lançado um desafio. E aquele desafio são 850 profetas. Elias diz, só eu fiquei. Diga comigo, só eu fiquei. Essa é outra coisa que mexe conosco, né? Porque muitos se desviaram, muitos não permaneceram. Mas Elias permaneceu firme. Elias permaneceu na fé. Enquanto muitos se corromperam, muitos fugiram, muitos foram mortos por Jezabel, Elias permaneceu firme. Ele permaneceu na fé, naquela convicção que só havia um Deus, só um Deus que pudesse abençoar, só um Deus que pudesse abençoar. E aí, disse Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham entre um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus, diga comigo, que responder por meio de fogo, esse é o Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. O Baal, ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Diga comigo, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto. Diga comigo, e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Olha que coisa interessante, pessoal. No literal, existem pessoas hoje que não fazem exatamente da mesma forma. Mas muitas pessoas têm caminhado com uma fé dividida. E uma fé dividida não funciona e nunca funcionará. Ninguém pode conchear em 2 caminhos, em 2 pensamentos. Ou você segue a Deus, ou você segue a Deus. A Deus e a Baal não há a mínima possibilidade. Deus não pode te responder. Ou você crê e confia em Deus, ou você confia nos recursos que você tem, ou em algum outro Deus que você creia. Os 2 não é possível. Muitas pessoas estão gemendo, muitas pessoas já estão sangrando, clamando por resposta e resposta não acontece. Muitas pessoas já estão sangrando, clamando e resposta não vem. Nós não podemos cochear em 2 caminhos, 2 pensamentos. Deus não opera com uma fé dividida. Quero te ensinar isso hoje. Deus não opera com uma fé dividida. Ou você segue a Deus,
ou você serve a Deus, ou não vai funcionar. E cuidado porque às vezes a pessoa, ele pode até dizer assim, eu não sirvo a Deus nenhum, mas tem vários deuses, né? Por exemplo, hoje, e biblicamente, Mamon, que é o Deus dinheiro, é um Deus. Às vezes a pessoa confia no poder do dinheiro, do recurso financeiro, tanto quanto em Deus ou mais do que em Deus. Porque se ele tiver dinheiro, ele resolve tudo. Será que resolve? Não, não resolve. Aliás, tem gente que não pode fazer nada. Né? Porque, como sempre falamos, e a gente precisa entender isso, o dinheiro é muito bom, é muito importante, mas das riquezas que temos, ele é o menor. É verdade. Das riquezas que possuímos, o dinheiro é a menor. Ele é importantíssimo. Mas tem algumas coisas que você não trocaria por dinheiro. Como as pessoas que você ama. Como a sua família, um filho, a mulher que você ama, o marido, o homem que você ama. Você não troca. Você, aliás, trocaria, daria tudo por eles, pela vida deles. Saúde. Saúde. Uma pessoa que não tem saúde, não tem o que fazer, a medicina não pode, ele daria tudo que tem pela vida. Daria ou não daria? Sim ou não? Então, o dinheiro não é a maior riqueza que possuímos. Do que possuímos, ele eu não vou dizer que seja uma das menores, mas está longe de ser a maior riqueza que possuímos. Tem coisas mais importantes aí. E aí, aonde nós precisamos colocar? Deus no lugar dele, que é o primeiro. Por quê? E quando eu falo de uma fé dividida, eu não preciso ir muito longe, não. Posso ser sincero com vocês? Eu não vou fazer isso com você, mas eu vou te colocar a pensar e refletir. Você acredita em bênção ou sorte? Tem gente que acredita em sorte. A bênção uma pessoa pode até chamar de sorte, porque o tempo e a sorte pertencem a todos, diz a Bíblia. E a sorte de uma pessoa é a bênção sobre a vida dele. E não conte com aquela sorte que você olha muitas vezes, a pessoa fala assim, fulano é sortudo. Então quer dizer, porque está acontecendo algumas coisas boas na vida dele, é um sortudo. A hora que passa a onda de sorte, começa a dar tudo errado, então ele é azarado. E se você crê na bênção, será que não tem muita gente aqui dentro ainda, que tem aí na sua bolsa, na sua carteira, algum elemento que você acredita que traga sorte? Será que ninguém tem um dólarzinho aí, porque acredita que $1 vai trazer dinheiro, prosperidade para você? Será que alguém não tem um trevinho? Algum objeto que você botou na sua cabeça em algum momento que ele te traz uma certa proteção, uma certa sorte? Se você tem, se liberte disso. Que isso não traz sorte alguma para você e nem bênção para a tua vida. Não traz a riqueza que você gostaria, não traz a proteção que você gostaria. Porque o que traz proteção para a vida de uma pessoa e a bênção para a vida de uma pessoa, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aqui, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O povo acreditava que Baal, e era representado geralmente por imagens, pudesse protegê-los, trazer prosperidade. E chegou o momento que Deus colocou um basta naquilo. E a pergunta foi, até quando vocês vão cochear em dois caminhos, em dois pensamentos? Até quando? Porque se vocês continuarem assim, e o povo já estava vivendo uma situação miserável, imagina uma terra sem chuva. Não havia prosperidade.
Já estavam vivendo uma situação lamentável. E aí, passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. Diga comigo: Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Onde é o altar do Senhor na vida de um homem hoje? No coração. O altar era o lugar, como aqui é chamado de altar, mas o altar era um lugar elevado, onde se oferecia sacrifícios ao Senhor. O altar era para sacrifício em adoração, para remissão de pecados, era para restabelecer a comunhão com Deus, e o altar da comunhão com Deus estava em ruínas. Então a primeira coisa que Elias fez, diga comigo, foi reparar o altar do Senhor. Porque como pode se oferecer um sacrifício em um altar em ruínas? O seu coração é o altar do Senhor. Como se pode oferecer sacrifício, adoração a Deus em um altar em ruínas? Então, para que funcionasse, a primeira coisa era reparar o altar. E ele reparou o altar que estava em ruínas, pode passar? Depois apanhou, diga comigo, 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, dos descendentes de Jacó, que se passou a chamar Israel depois, campeão com Deus, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será, diga comigo, Israel. Por quê? Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Lembra disso? Sim ou não? Você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou, diga comigo, com Deus e com os homens e prevaleceu. Opa, peraí, eu luto com Deus e com os homens? Com Deus e com os homens? Ele lutou com Deus pela bênção de Deus e lutou com os homens e prevaleceu. E hoje nós temos uma guerra a mais, que a Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra os principados, contra as potestades. Então, quem não sabe lutar, está perdendo, está apanhando, porque você tem uma luta espiritual, você tem a luta contra o mundo espiritual, que não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos. Você tem a luta com Deus: eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu preciso da tua bênção. E a luta com os homens, e quando nós falamos de luta com os homens, não quer dizer que você vive em guerra com os homens, mas você não é vencido pelas péssimas atitudes dos homens, você continua acreditando, perseverando, independente se as pessoas têm péssimas atitudes, você continua, você não muda as suas atitudes por causa das péssimas atitudes de quem quer que seja, como Jacó, que foi enganado 10 vezes, mas prevaleceu pela fé, foi enganado 10 vezes numa questão comercial, mas permaneceu na fé, fazendo da maneira certa e sendo honrado por Deus, e enriqueceu pela fé. Amém? Estou chegando num ponto importante aqui. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarros grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Pensa aqui comigo. Alguém aqui já foi em Israel? Já? Israel, água vale ouro. Água vale mais do que ouro. Por quê? Porque Israel, o que abastece toda a nação de Israel é o Rio Jordão, que é menos do que o Tietê. Não o Tietê aqui,
O Tietê lá de São Paulo. Está entendendo? Só para você ter uma noção. Os pontos mais largos dele talvez seja da largura dessa igreja. É o Rio Jordão. Essa abundância toda que nós temos de água aqui não existe lá. E é o Rio Jordão e o Mar da Galileia, mas o Rio Jordão que abastece a nação. Então, agora pense comigo, porque tem uma outra referência que diz que o rio secou. Por causa da desobediência deles, o rio secou. Agora pense comigo 3 anos sem chuva. Como estava? Prosperidade, lavoura, água, artigo de luxo, riqueza total. Encham de água 4 jarras grandes, 4 cântaros, 4 vasos, e derramem-no sobre o holocausto e sobre a lenha. Na verdade, a gente sempre fala de sacrifício, né? Quando você quer a resposta de Deus, e preste atenção que eu já preguei inúmeras vezes, você não vai escutar o mesmo sermão, tá? Preste atenção. Eu conheço essa passagem, vai descarregar na mesma coisa. Não vai. Não vai. Até porque a gente lê tanta Bíblia e precisa ter muito cuidado com a leitura da Bíblia. Muitas vezes eu já preguei sobre esse texto. Só confesso a você que tem um detalhe aqui que tinha passado. Porque às vezes a gente lê e pode ler com uma certa desatenção ou rapidez que você detalhe que faz toda a diferença. Então, encham de água 4 jarras grandes. Diga comigo, 4 jarras grandes. Primeiro pensa no valor dessa água. Para um lugar que há 3 anos não chovia, que rio tinha secado, pensa na importância dessa água e no valor dessa água. Porque aqui está envolvido também uma entrega, um sacrifício, aqui está envolvido também uma oferta deles para uma manifestação maior. Derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Diga comigo, façam-no novamente. Mas fizeram o que novamente? Mas quantos cântaros eram? Quantos jarros eram? Quantos vasos eram? 4 vasos, que era grande, ó. Vamos visualizar mais ou menos aquele vasão grande lá, ó. Era vasos grandes. Vasos grandes, era 4. Então, façam novamente. E agora? 8. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez, e agora? 12. Quantos são os filhos de Jacó? 12. 1 para cada tribo. 1 cântaro para cada tribo. 1 jarro para cada tribo. Uma oferta para cada tribo. 1 sacrifício para cada tribo. 1 sacrifício para cada tribo. E nós estamos falando de um lugar que 3 anos não chovia, que rios haviam secado. Essa água era uma reserva. Mas imagine, olha quando uma pessoa, ela está decidida realmente a manifestação, a chamar a atenção de Deus e atrair o poder sobrenatural de Deus para a tua vida, porque aqui envolve uma fé extremamente ousada, uma fé extremamente corajosa. Porque, primeiro, se você prestou atenção, ele estava zombando. Ele disse, clama mais forte, porque Baal não respondia. Eles estavam lá, numa grande corrente, em 850 pessoas clamando, unidos na mesma fé, e resposta nenhuma acontecia. Ele disse, clama mais forte.
Ele não é um Deus? Quem sabe? Quem sabe ele está meditando? Tem outra tradução que diz, quem sabe ele está dormindo, ele viajou, clama mais forte. E o povo já estava se cortando, se retalhando. Aí, ele vem, chega a vez dele. Então, qual era o desafio, gente? Prepara o altar, prepara o holocausto e não ponham fogo. Clamem, o Deus que responder com fogo, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Esse era o desafio. E aí, joga 4 cântaros de água. Façam novamente. 8. Faça novamente. 12. Pode passar. A água, diga comigo, escorria do altar, chegando a encher a valeta. Imagine que nós lemos que ele cavou ao redor do altar. Ele fez uma vala ao redor do altar. Mas com 12 vasos cheios, realmente vai encher. Ele encharcou o altar. E tudo isso tinha um propósito. Primeiro, a oferta deles. Eles estavam fazendo a oferta daquela água e também provocando uma manifestação sobrenatural, porque fogo natural ele não tem poder sobre a água. Concorda comigo? Fogo natural não tem poder sobre a água. Acende um fogo, joga água, acabou. Mas quando ele encharcou, eles vieram, 12, um vaso, uma oferta para cada, um sacrifício para cada tribo. Encharcou. Ele disse assim, passa, por favor. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, diga comigo, e que fiz todas estas coisas. O que está escrito ali? Então tudo aquilo que ele fez, inclusive os 4 cântaros, os 4 vasos de águas derramados, foi por ordem do Senhor. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na vala. Dê para Jesus uma salva de palmas. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Mas olha a atitude que provocou essa manifestação. Olha a atitude de fé. Porque aqui, sempre que nós meditamos nessa palavra, você vê que a atitude provocou uma manifestação sobrenatural. E se Deus não se manifesta ali, de forma sobrenatural, Elias estaria morto. Ele seria morto logo após. Até porque os profetas foram. Os 850 foram. Ele seria morto. Então, a atitude de fé, você vê que é aquela atitude de eu tudo ou tudo. Aquela atitude corajosa, aquele sacrifício que foi feito, aquela oferta que foi feita, aquela atitude de fé trouxe uma manifestação sobrenatural, que é aquilo que nós sempre falamos, né? Às vezes a pessoa, ele quer uma manifestação sobrenatural sobre a sua vida, quando na verdade a sua fé, suas atitudes de fé são totalmente naturais e não sobrenatural. Muitos querem uma manifestação sobrenatural com uma fé com atitudes naturais. Esse é o problema. Você vê que há momentos na vida que a gente é o tudo ou tudo. É o tudo ou tudo.
Atitude radical, resultado radical. Fé sobrenatural, resultado sobrenatural. Fé natural, resultado natural. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Às vezes a gente com a fé natural, nós queremos resultados sobrenaturais. Você vê que atitude de fé corajosa não tinha. Primeira coisa, eles poderiam ter pensado assim, mas nessa escassez de água que nós estamos aqui, derramar esses 12 vasos cheios, esses 12 vasos, e se Deus não responder? É o prejuízo da água mais ainda, a vergonha mais ainda, eu debochei e deixo, estou morto. Estou morto. Mas você vê que a pessoa parte por tudo ou tudo. Senhor, o Senhor me responde agora, eu estou morto. O Senhor se manifesta na minha vida agora, eu estou morto. Não tem mais o que fazer agora. Agora eu preciso de uma manifestação sobrenatural aqui, senão eu estou morto. E você vê que Deus responde. Passa, por favor. Quando o povo viu isto, diga comigo, quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram. Diga comigo, diga comigo, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Você viu que quando Elias perguntou assim, até quando vocês vão cochear em 2 caminhos, ninguém respondeu nada. Só que depois da manifestação sobrenatural de Deus, através da fé de Elias, todo mundo estava respondendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tem outra tradução que diz assim, só o Senhor é Deus. Amém, pessoal? Eu fecharia, a hora passou, eu fecharia isso aqui, dizendo assim para você, preste atenção, cuidado, porque muitos têm cocheado em 2 caminhos, 2 pensamentos. Muitos estão com uma fé dividida, e fé dividida você não vai ver a manifestação sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Segundo ponto, sem sacrifício, não há manifestação. Você vê que a fé é corajosa. Há momentos que você tem que partir por tudo. É o tudo. Se eu quero a manifestação sobrenatural de Deus sobre a minha vida, a minha fé também tem que ser a fé do sobrenatural. Concorda que quando ele derramou aqueles 12 vasos, ali tinha algo anormal, sobrenatural, porque pensa comigo, poxa, eu vou derramar 12 vasos de água aqui, agora, como é que fogo vai pegar nisso aqui? Fogo natural não. Realmente fogo natural não. Mas o fogo sobrenatural de Deus sim. Que não só consumiu o holocausto, mas a lenha, a pedra e lambeu a água do chão ainda. É isso. É isso que nós precisamos. São atitudes como esta que faz realmente a diferença na vida de pessoas. E existem muitas pessoas se retalhando, muitas pessoas derramando o seu sangue fazendo sacrifícios em sentidos que não vai trazer resultado. Porque às vezes tem muitas pessoas, a gente pensa assim, né? Se a gente trazer para os dias atuais, você acha que é vantagem alguma você vem na igreja hoje quarta-feira, você vem domingo, você vem, eu participei de uma oração, participei de um jejum. Tem gente fazendo muito mais na carne lá fora, para Baal. Fazendo muito mais sacrifício do que muitos. A gente às vezes acha que o que nós temos feito é o suficiente para que nós temos dado o nosso melhor a Deus. Eu tenho dado o meu melhor a Deus. Por que Deus me abençoou? Porque tem tanta gente. Não. Muita gente está fazendo menos do que muitos lá fora. E não se deram conta disso. Às vezes com uma fé menos do que natural, querem resultados sobrenaturais. Dando a Deus qualquer coisa, oferecendo de qualquer maneira. Se oferecendo de qualquer maneira. Quantos com o altar em ruínas. Lembre-se, nós falamos sobre isso no domingo. De Deus não se zomba.
Tudo que o homem semear, isso. Então, eu diria a você, como nós falamos aqui no domingo, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma hortinha. Comece a pensar que só vai nascer nessa hortinha o que você plantar nela. Então, nós precisamos estar atentos à semente que nós estamos plantando. O tempo que damos a Deus. Nós precisamos observar quais as atitudes que temos tido. Eu diria a você assim, é muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil ser cristão dentro da igreja. É ou não é? E lá fora? E lá fora? Viver a palavra lá fora. É outra história, não é? Sim ou não? Quantas pessoas nós diríamos assim, não merece. Não, tudo bem. Está cheio de gente que não merece uma série de coisas. Mas eu não faço por eles. Faço pela minha fé. Faço porque eu sei que muitas coisas eu não vou colher de homens, eu vou colher de Deus. Você não vai colher muitas coisas que você planta na vida do homem, você não vai colher na vida do homem. Você vai colher de Deus. Alguns você vai colher de alguns gratos. Mas na sua grande maioria talvez não. Mas você vai colher de Deus. Então, mas volta aqui, que o tema dessa mensagem, eu teria outras referências. Vai para 1 Samuel, por favor. Para que cessasse aquela maldição, porque aquela escassez era uma maldição, aquele tempo sem chuva era fruto de desobediência. Foi preciso que Elias se manifestasse de uma forma, dando a Deus, oferecendo a Deus realmente o melhor, seu sacrifício, que reparasse o altar. 2 Samuel 24:1, e disse: porque o meu senhor rei veio ao seu servo, respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse, diga comigo, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite, diga comigo, a tua oferta, para cessar aquela praga, hein? Mas o rei respondeu a Araúna, diga comigo, não. Faço questão, diga comigo, de pagar o preço justo. Diga, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, diga, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eiras e os bois por 50 peças de prata. Eu preciso que cesse a praga. Eu preciso que haja uma mudança aqui. Foi determinado que Davi fosse a um determinado lugar e oferecesse a Deus um sacrifício para cessar aquela praga, para acabar com aquela situação. Aí quando Davi chega lá, como Davi era um homem importante, o homem disse: não, meu senhor, está aqui os bois, está aqui o terreno, está aqui a lenha, está aqui tudo que o senhor precisa, ofereça em oferta ao teu Deus, para que cesse essa praga. Davi disse: não oferecerei, eu vou pagar o preço justo, diga comigo, eu vou pagar o preço justo, não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Inteligente. E você pensa que não foi testada a fé dele ali? Que ele chegasse ali e aceitar, não, daqui, não, obrigado, te agradeço, vai, oh meu Deus, está aqui.
Não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Você quer a vida mudada? Quer a vida transformada? Quer coisas grandes na sua vida? Então pare de dar a Deus o que não te custe nada. Não queira oferecer a Deus o que não te custe nada, que você vai enganar só você mesmo. Somente a você. Porque nós não podemos dar a Deus qualquer coisa. Nós não podemos dar a Deus o que não nos custa nada. E hoje, a maior parte das pessoas dá a Deus a sobra da sobra. A sobra do tempo, a sobra do amor, a sobra da atenção, a sobra do dinheiro, a sobra, tudo que sobrar, Ele dá a Deus. E não as primícias. Quem está entendendo, por favor? Isso é sério demais. Isso é sério. Imagine, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Moral, personalidade. Muita gente aqui sabe que é bastante ofendido, bastante dodói, se te desprezam, se não trata você com o devido valor, se não te dão a importância que você julga que você é merecedor, você se sente ofendido. E muitos se esquecem que Deus tem personalidade. Ele te criou, Ele te formou. Ele conhece a tua personalidade. Viu? Ele sabe. Ele conhece as intenções e motivações. Então não ofereça a Deus. Não ofereça a Deus algo que não te custe nada. Não ofereça a Deus sobras. Não ofereça a Deus resto. Não ofereça porque você está tirando de você mesmo. Você está tirando de você. Porque quando você dá o melhor a Deus, você recebe o melhor de Deus. Quando você dá o resto a Deus, você está dando o resto a você mesmo. Porque com a medida com que você medir, você será medido. Amém, pessoal? Nós aprendemos isso, que eu aprendi, você quando vive a palavra e você vai amadurecendo na palavra, você conhece o poder, a veracidade da palavra. A palavra não falha, Deus não mente, a palavra é 100% atual, 100% atual. Teve uma pessoa que estava me mandou agora há pouco, não sei de onde ele tirou essa é um estudo, e pediu para eu dar uma olhada no estudo, e estava ali no meio de de cada 10 pessoas bem-sucedidas no mundo, né, primeiro está lá, porque há mais de 2000 anos a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido. Há mais de 2000 anos. Mais lido e mais vendido até o dia de hoje. É a Bíblia Sagrada. Por que as lições que ali estão são tão atuais? E por que de 10 pessoas das mais bem-sucedidas no mundo colocam princípios bíblicos em prática? E é o que nós falamos na segunda-feira, né? Então, pode prestar atenção que tem crescido a cada dia mais as pessoas querer saber o segredo dos judeus. Buscam o mistério que envolve os judeus. Por que judeus são ricos? Por que crescem? Por que prosperam? Nos mais diversos cantos do mundo, aonde eles pisam, eles prosperam. Aonde eles pisam, eles crescem, enriquecem. Por quê? Qual é o segredo? Segredo. Palavra. Segredo bíblico. A bênção de Deus em obedecer o que Deus deu a eles. Amém? E aí vai dízimos, ofertas e assim por diante, e tantas outras práticas e reverência. Fique em pé, por favor. Fique em pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E nesse momento de introspecção, você quer o melhor de Deus? Estabeleça dentro de você
que você vai dar o melhor a Deus. Quer que Deus te honre? Honre a Deus. Não cochile em dois caminhos, dois pensamentos. Não oscile em dois caminhos, em dois pensamentos. Deus é Deus e acabou. Coloque isso dentro de você. Deus é Deus e acabou, acabou. Sabe quem vai mudar a tua história? Deus. Sabe quem vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida? Deus. Sabe quem vai fazer de você uma pessoa feliz, realizada? Deus. Sabe quem vai fazer de você uma pessoa próspera? Deus. Sabe quem vai abençoar sua casa, sua família, seu casamento? Deus. Sabe quem vai materializar seus sonhos? Deus. Sabe quem vai fazer cessar as pragas? Deus. Sabe quem vai fazer chover, ou voltar a chover sobre a tua vida? Chuva é bênção, chuva é prosperidade. Deus. Mas não cochile em dois caminhos, dois pensamentos. Não caminhe com a fé dividida. Não deixe o altar do Senhor em ruínas. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. Colocar ali as 12 pedras, reconstruir o altar. E com o altar reconstruído, ele preparou o holocausto. Ele ofertou 12 jarros, vasos de água. De valor gigantesco. Porque ele precisava que realmente a manifestação de Deus fosse sobrenatural na vida dele. Ou ali naquela nação. Nós tiramos uma grande lição aí. Deus fala conosco. Não ofereça a Deus qualquer coisa. Não dê a Deus resto. Não queira agradar ao Senhor sem sacrifício, que a fé, se não há sacrifício, não é viva. Às vezes a gente quer que Deus mude a vida da gente, a gente caminhando numa zona de conforto tremenda. Tudo que exige um pouco mais de nós, não estamos dispostos a fazer. Tudo que exige um pouco mais. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso, aquilo é difícil. Não dá, isso não dá, isso não dá. Mas somos nós que precisamos da bênção. Somos nós que queremos uma vida abençoada. Somos nós que queremos que Deus nos coloque por cabeça. Somos nós que queremos ser colocados numa posição de honra. Somos nós que queremos comunhão profunda com Deus, intimidade com Deus, somos nós. Então, dê a Deus o que Deus quer. Não dê a Deus qualquer coisa. Não dê a Deus sobras. Dê a Deus o seu melhor.